Boa tarde a todos, aqui reunidos para um aprendizado, para um compartilhar, dividindo, né, as experiências, o estudo do Evangelho, e mais que tudo, tendo essa oportunidade de vivenciar um pouquinho essa experiência de estar juntos em nome do Cristo. Todos sejam bem-vindos. Para iniciar, então, a Dora fará a prece e a Elza fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Nossos corações em paz, repleto de amor, para pedir ao nosso Pai maior, nosso Criador, que nós possamos, nesse momento, estar iniciando um trabalho, como sempre iniciamos aos domingos, com muito amor, muito respeito, pedindo ao Pai por todo o nosso planeta azul, pedindo por todos os trabalhos, todos os trabalhadores que trabalham para Jesus, envolvendo nossos corações nesse sentimento de alegria, de felicidade, de gratidão, especialmente muita gratidão por tudo que temos passado, por tudo que temos recebido, por acréscimo de misericórdia, especialmente por essa oportunidade de estarmos reunidos nesse momento para estudar o Evangelho de Jesus, para trabalhar para Jesus, com Jesus e para Nossa Senhora, Mãe amada de Nazaré, e todos os nossos irmãos necessitados, que nós possamos doar o melhor de nós, com muito respeito, a cada um que passar por hoje, por nosso trabalho, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que Nossa Mãe Maria esteja no comando, como está no comando do nosso planeta azul, que tudo possa correr bem, tudo possa dar certo, todos saiam vitoriosos, cada um recebendo conforme a sua necessidade. Assim como me foi dito lá no cantinho certa vez. E assim eu agradeço e peço permissão aos nossos benfeitores, nossos amigos espirituais, para dar início a esse estudo e esse trabalho de hoje. Assim seja, graças a Deus. Boa tarde, Florescer. Hoje, Palavras de Vida Eterna, é a lição número 4, Amor e Temor. O perfeito amor lança fora o temor, está em João, e vamos iniciar. Para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes assim das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio do ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sobre a tutela dos quais viverás sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue, triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. É um texto bonito, lindo, e é sempre gostoso falar sobre o amor,
Esse amor que a gente não entende, né? A gente acha que sabe amar, mas na realidade a gente ainda não sabe. Muitas vezes a gente ama aqueles próximos, mas quando você está na rua, você mal olha para um desconhecido, né? Então, esse texto, ele vem falar assim, no primeiro parágrafo, que não adianta você amar se isolando, sabe? Você amar e ficando lá quietinho no seu canto. O amor, você precisa interagir, você precisa ter um movimento, ação com o seu próximo, para tentar ajudá-lo, para tentar passar uma ternura, um carinho, olhar com ele com o amor incondicional que Jesus nos ensinou. No segundo parágrafo, ele vem dizer para a gente que o amor ele tem que ser estendido sem distinção. O que ele quer dizer com isso? Que é para todos, por igual. Você não pode ter ressalvas e falar, eu amo aquele porque aquele eu gosto mais. Não, você tem que amar a todos os irmãos. E eu acho que a gente ainda não faz isso. Aí depois, lá na frente, ele vai falar, né, o que é realmente amar, o significado de amar, é entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhe és próprio. E aí ele vai falar para a gente se libertar do medo, né, porque a gente vai se amarrando nas nossas sombras quando a gente não consegue ainda amar direito. E aí, só com o trabalho incessante, né, com o trabalho permanente, é que a gente vai aprender a fazer isso. E esse final eu achei belíssimo, né? Você falar dos abismos da sombra para os cimos da luz. E quando a gente tiver essa consciência mesmo do verdadeiro amor de Jesus, que ele veio aqui nos ensinar, a gente não vai ter medo de nada, a gente simplesmente vai fazer. E uma outra coisa que ele falou aqui, que eu não mencionei, é você fazer sem cobrar, não só financeiramente, mas muitas vezes a gente faz determinada coisa para o outro e depois você espera uma coisa em troca, sabe? Ah, eu te ajudei naquela hora, agora você podia fazer isso, né? Isso não é amor, isso é uma barganha, é uma troca, né? Então, eu acho que é um texto lindíssimo. Tem um parágrafo aqui que eu achei muito pesado, né? Que vai falar que quando você não está utilizando direito esse amor, você vai entrar no egoísmo. E dentro do egoísmo, você vai trazer o ciúme, a crueldade, o desespero, enfim. Agora eu vou deixar vocês falarem. É isso que eu entendi. Obrigada. Ah, deixa eu só falar uma coisa. Em 2014, eu estudei esse texto aqui. E aí eu vi que é engraçado você desenhar e depois de anos você reencontrar o seu desenho, né? Mas eu fiz um desenho que é uma cachoeira e um monte de corações caindo da cachoeira, né? E uma pessoa pensando sobre isso, né? Desse amor abundante que tem que cair que nem uma cachoeira para todo mundo, independente de onde estiver. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Elzinha. A palavra está aberta para esse lindíssimo texto, né? Só lembrando, né, Joana, se você me dá licença, Pois quando não. ele fala aqui, ó, o perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, né? A gente quer que as pessoas vão pelo caminho que a gente acha que deve ir, né? Mas sou eu que estou escolhendo? Ou foi Deus que escolheu para ele ou para ela, né? Foi Deus, não fui eu. Só que às vezes a gente é tão cabeçuda, né? Que quer medir forças com Deus, né? Olha só que bonito, né? Uma beleza pura mesmo. E isso é o nosso egoísmo, né? É o poder que a gente acha que tem de mudar a vida dos outros. E aí a gente acha que os outros têm que fazer o que nós queremos, né? Não o que está determinado, é o que eu quero. É porque eu sei o que é melhor para ele, afinal de contas, né? Não é assim sempre? Eu sei o que é melhor para ele. E a gente não sabe nada, né?
E quando ele fala abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Então não adianta você querer que as pessoas façam aquilo que você e que entendam aquilo que você quer que elas entendam ou ajam daquela forma, né? Cada um tem o seu grau de entendimento e cada um tem as suas escolhas. Então isso é importante, porque aí a gente acaba sempre desenvolvendo o nosso ego, né? De achar que nós temos esse poder maravilhoso, né? De mudar a vida de todo mundo, né? E não é verdade. Cada um de nós escolhe o caminho que quer, né? E que escolhe. Só que tem uma coisa, né? Para plantar não tem, você tem livre-arbítrio, para colher não. Aí você vai colher exatamente da forma que você plantou. Aí a gente fala que é encosto, né? É problema espiritual. Ai, ele tá com problema grave espiritual. Aham. Então veja o que escolheu, veja o que plantou, né? Aí sim é que tá o problema espiritual. Fui eu que plantei, né? E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, dona Carmen. Linda colocação aí, né? Esse parágrafo realmente ele é portentoso. Mas eu olho aqui o texto de João, né? O perfeito amor lança fora o temor, né? É como se o amor fosse o seu combustível para não temer nada, para seguir em frente, apesar de tudo que você esteja vivenciando no momento, né? É como se ele te desse forças, né? Fosse a sua gasolina, o seu álcool, o seu etanol ali, né? Seu combustível para percorrer aquela jornada, né? Com toda a força. Então, o amor é transformador demais, né? E a gente conseguir chegar nesse amor absoluto, a gente tem muito caminho pela frente, né? Porque, como a Dona Carmen falou, a gente ainda tem aquele amor controlador, né? Que tem que ser do meu jeito. Eu quero que siga desse jeitinho aqui, né? Embora a gente, enquanto educadores, mães, pais, né? A gente tem, às vezes, uma intuição disso ou daquilo, em relação à família, em relação àqueles que estão ao nosso redor. Mas a gente tem que lembrar que a gente dá orientação por amor, mas a escolha final é daquele que já é adulto para decidir, né? Porque a semeadura é livre para todo mundo, né? Agora, a responsabilidade dessas escolhas não tem como fugir, como a dona Carmen falou muito bem aí. Mas eu acho que o amor é isso aí, é aquela força que te dá toda a esperança, te dá aquela confiança de que o caminho é este, né? E quando a gente traz para dentro de nós o exemplo maior do amor, que foi o Cristo, parece que a gente se ilumina e a gente fica mais forte. E a gente consegue, né? Embora não seja fácil na vivência de cada um, dentro da problemática que cada um vive, colocar em prática tudo isso, né? É preciso a gente retomar mesmo Cristo dentro de nós, para a gente compreender o momento que está vivendo, sabendo que tudo passa, né? E seguir em frente, mas trabalhando arduamente, tentando seguir as leis aí que o Cristo nos trouxe. Eu acho que o Raso quer falar, que a Guardar também quer falar. Estou aqui cutucando o povo. E, Joana, eu penso que a Maria Del Carmen falou, eu penso que nós somos até um pouco mais presunçosos, viu, Carmen? Acho que nós conseguimos até pensar que o ordenamento do universo não está correto, que nós sabemos melhor do que a fonte criadora das vidas. Mas isso sempre. Tá tudo fora do lugar, né? Exatamente. Nós sabemos melhor e quem criou, quem ordenou, não sabia tão bem quanto eu sei. Entendeu? Ele estava enganado. Também acho. Suspeito às vezes sobre isso, sinceramente. Eu, nessa lição, eu me surpreendo imensamente como, no nosso tempo,
a gente está recebendo esclarecimentos, tanto espiritualmente, revelações, quanto cientificamente, a confirmação do que no primeiro livro de João, nós temos como base nessa reflexão. A afirmação de que no amor não existe medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora todo o medo. Hoje, cientificamente, e conciliando com o conhecimento espiritual, nós sabemos que a matéria, ela é um estado de vibração da energia. O nosso corpo físico, ele é um certo movimento, uma certa vibração energética que compõe os elementos que formam o nosso ser, o nosso corpo físico. Assim, o medo é um estado de vibração mental e emocional, psíquico, em nosso ser. É uma frequência baixa, mensurável por equipamentos, inclusive. Fotografável. Por outro lado, a afirmação de que o amor perfeito lança fora todo medo também encontra hoje o amparo na ciência. Onde existe a vibração do amor, que é entendida e mensurável como uma vibração das mais altas, das frequências mais altas, junto com a gratidão, onde vibra uma frequência elevada, não cabe uma frequência baixa. Então, quando nós nos enchemos de amor, quando nós vibramos amor em nós, e o amor é escolha, é o uso do livre-arbítrio para doar a nós mesmos, nossa energia, nosso conhecimento, nosso tempo, de toda maneira que nós podemos nos ajudar e ajudar ao próximo na nossa caminhada, é escolher conscientemente entre todas as opções que nos são possíveis e às vezes até lícitas, o amor. E ao vibrarmos consciente e livremente o amor, nós expulsamos de nós e de perto de nós toda a vibração baixa, como a do temor. Porque no temor, nós nos tornamos vulneráveis. No temor, nós nos tornamos uma sintonia com aquilo que nós não queremos para nós. Com aquilo que nós não queremos para as pessoas que nós queremos bem. Quando a gente escolhe doar, quando a gente escolhe amar, a gente vibra em nós a frequência da fonte criadora. E onde vibra a fonte criadora, não sobrevive encosto, né, cara? Com certeza. Não sobrevive obsidiação, e muitas vezes não sobrevive doença do corpo, da psique, depressão, ou qualquer outra forma que nos alienia e que nos afasta da vida em abundância e plenitude para a qual nós somos criados, para a qual nós existimos. Então, quando a gente tem uma época maravilhosa, com muitas dificuldades, muitos desafios, é verdade, mas toda vez que eu ouço uma lição maravilhosa como essa, toda vez que eu consigo pensar e raciocinar e sentir em mim, quando eu sou capaz de escolher o amor, quando eu sou capaz de me desapegar de mim e vibrar em mim essa fonte maravilhosa, como todos os obstáculos vão
sumindo, vão desaparecendo. E como diz o Emmanuel, a expansão da alma acontece. A expansão da alma acontece. Oxalá tenhamos sempre coragem de, em meio aos desafios que a vida nos coloca, termos a humildade de seguir o que o Kardec nos ensinou. A superação do medo se dá pelo conhecimento. Ao estudarmos, nós iluminamos a escuridão. Nós iluminamos aquela ignorância em nós. E vamos lançando fora aquilo que nos coloca em sintonia vibratória com aquilo que nós não queremos para nós. Antes, pelo contrário, trazemos para a nossa vida, para nosso ser, para dentro de toda a ecosfera da existência humana, de nosso maravilhoso planeta, a magnífica vibração da fonte criadora do amor. Que Mãezinha do Céu, assim, continue nos ajudando a aprender. Obrigado. Obrigada, Raça. Guadá, eu sabia que a Guadá ia falar. Sem dúvida, apesar de ter chegado um pouquinho atrasada, me desculpe. Eu achei interessante a definição que ele coloca como imperfeito amor. Esse amor imperfeito que é egoísta, que leva a exigências, ciúmes, chegando à crueldade e ao desespero. E depois ele fala em perfeito amor. Aí, também falado por todo mundo, que a felicidade não é a mesma para todos. Então, a medida de felicidade varia de pessoa a pessoa. Por isso que a gente precisa entender, ajudar, abençoar e sustentar. Eu gosto muito de comparar as coisas com relação ao que a gente acaba vivendo, e eu acabo vivendo isso com minha família. Esse perfeito amor que a gente não sabe, eu não meço a felicidade da minha filha pela minha felicidade. O que me deixa feliz não deixa ela feliz. A simplicidade dela com relação à busca de artes, que eu não entendo nada, não conheço nada, mas que deixa ela plena. E cabe a mim sustentar essa busca de felicidade dela. Não sei como, não sei em que momento, não sei por que caminho, mas aos poucos, enquanto ela vai andando a passo firme, eu estou atrás tentando sustentar a busca que ela está fazendo. Então, eu amei isso de perfeito amor. Helena, como é, assim, de uma simplicidade, as coisas, para a gente, às vezes, felicidade, antigamente, era ter um teto, uma casa, um sustento, mas para a outra pessoa, simplesmente a felicidade é que a obra que ela está fazendo, o desenho, seja admirado e que seja transmitido o que ela quis colocar. Ela fala com uma ênfase tanta de uma obra que ela faz, uma pintura, e de repente eu não consigo ver as cores que ela consegue ver. Eu falo para ela que ela tem uma paleta de cores no olhar diferente da minha, mas eu estou tentando entender, e a minha parte é simplesmente essa, sustentar os sonhos dela, sustentar a procura da felicidade dela. Então, eu adorei essa parte do texto, e fato, a felicidade não é a mesma para todos, mas todas chegaremos lá. Os caminhos são vários, mas o final é o mesmo, né? É isso. Acho que todos estão meio reflexivos, né? Como sempre, o Emmanuel nos remete a ficar reflexivo mesmo, a ficar pensando, né? Nesse amor que a gente quer almejar, esse amor perfeito, né? Mas a gente vai galgando ainda nessa imperfeição do amor, né? Caminhando para essa plenitude que um dia alcançaremos lá. Quando chegarmos ao ponto da iluminação completa, né? De espíritos puros, né? Mas a gente vai galgando, como diz a Guadá, né? Tentando ser sustentáculo
para a nossa felicidade é daqueles que estão próximos a nós, que não são caros, né? Tentando ajudá-los nessa busca, né? E mesmo nessa imperfeição nossa, a gente está ali, firme, né? Tentando dar essa sustentação e pedindo forças ao Cristo, né? Alguém mais quer falar? Adora? Tá meu É só uma palavrinha, Joana, que sempre me reporta certa vez eu li um livro, eu era ainda muito jovem, acho que eu tinha uns 20 anos, mas nunca esqueci uma frase que eu li lá, que dizia assim: amar não é apenas sentir, é querer a todos com igualdade, é a predisposição de fazer feliz até a quem nos maltrata. Isto é, nós queremos amar, mas queremos que as pessoas, principalmente nossos familiares que estão aqui no nosso convívio, haja exatamente em cima da nossa cartilha, como nós queremos. Mas não é isso, não. Amar é justamente aceitar a cada um conforme a sua... É o que o Adá acabou de falar, não é? Conforme a sua escolha. Porque cada um de nós somos um espírito diferente do outro, não tem dois iguais. E cada um vem com um propósito, uma missão, alguma coisa para cumprir. E como é que eu vou querer que ele faça o que eu quero, o que eu gosto? Então, eu tenho que aceitá-lo como ele é. Isso chama-se renúncia. Renunciar ao meu egoísmo, renunciar a meu orgulho de querer que os outros sejam iguais a mim, façam o que eu quero. Não, eu tenho que aceitá-los, a cada um, conforme ele é. E para isso eu tenho que estar dando um bom exemplo, que é o exemplo da compreensão, da força, essa força que a Guadá dá para a filha dela, nós temos que dar sim para cada um deles, né? Que essa é a renúncia que Jesus citou, para abandonar pai, mãe, filhos e papapá, para segui-lo. Aí a gente logo pensa que é incoerente, porque ele vem nos mostrar que temos que amar, que temos que estar junto com nossos familiares. Depois ele diz para a gente abandonar. Não, é abandonar o nosso orgulho de querer que eles sejam iguais a nós, que façam o que nós queremos, né? Na verdade, é a gente aceitar a cada um, compreendendo, amando, orientando e seguindo. E como diz, de novo, aguardar, sustentando, né? Sustentando aquele ideal daquela pessoa e dando força para que ela vença também as suas batalhas. E pronto, era isso que eu queria falar. E um beijo. Obrigada, Dora. Bem, estamos ali no horário. Se ninguém mais for fazer... O Roberto, quer falar, Robert? Estou cutucando o Roberto. Não. Nossa, acho que todo mundo se expressou e colocou muito bem. Só aproveitando os ensinamentos e as reflexões. Muito lindo. Bem, assim sendo, se ninguém mais vai fazer nenhuma colocação, acho que a gente pode prosseguir, né, dona Carmen? Sim, senhor. Espíritos. Joana, vocês fizeram a semana passada, não? Não fizemos não, dona Carmen. Tá, então continua sendo da 435 a 438, é isso? Isso mesmo, correto. Muito bem. Vocês estão indo muito bem, parabéns. Gente, a 435 do Livro dos Espíritos. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau da natureza, da lucidez de cada um. Mas, às vezes, ele não compreende de início e os toma por seres corporais. Isto acontece, sobretudo, com os que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles ainda não compreendem a natureza dos espíritos. O fato os espanta. E é por isso que julgam estar vendo pessoas vivas. Vamos para o que Kardec coloca. O mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. Nada
ao seu redor lhes parece modificado. Os espíritos lhes aparecem como tendo corpos semelhantes aos nossos. Eles tomam a aparência de seus próprios corpos como corpos reais. Gente, isso é muito interessante, né? Porque às vezes você acorda e você diz que você teve um sonho. E às vezes não foi um sonho, né? Você vê aqueles espíritos que fazem parte da tua turma, né? Porque a gente só vê espírito que faz parte da nossa turma, viu, gente? É muito interessante isso. Por acaso alguém acorda e diz assim: tive um sonho com um espírito de luz que irradiava assim pelo quarto todo, pela casa, foi uma coisa linda. Será? Ou a gente acorda e diz assim: gente, tive um pesadelo, sonhei com um espírito que parará, parará, parará. Só falta eu falar assim: é um espírito irmão, companheiro meu de jornada, né? Porque igualzinho a mim. Então, às vezes, a gente pode até se confundir com nós mesmos, né? Gente, viu um espírito que foi um horror. Tá, aí você fala gozado, né? Ele também tinha um cabelinho assim meio curto, era assim mais ou menos e tal. Aí você fala, meu Deus, será que não era eu mesma, né? Que eu estava assim, me expandindo e eu tô achando que eu tô vendo a mim mesma, né? Então, o que falta para a gente discernir e ter isto como uma grande referência é o estudo, sem dúvida alguma. Agora está chegando o final de ano, né, pessoal? E quem não estuda, vamos começar a pensar, né, em fazer um curso da doutrina, que existem casas tão boas, né, para fazer cursos, para a gente não ter medo de nós mesmos, né? Completando a lição aí do Palavra de Vida Eterna, né? Esse temor é por falta de conhecimento. De repente, a gente se reconhece e diz assim: povo da minha terra sou eu mesmo, né? Então, vamos estudar para a gente poder melhorar um bocado, né? E a 436, o sonâmbulo que vê a distância, vê do lugar em que está o seu corpo ou daquele em que está a sua alma? Por que esta pergunta? Pois se é a alma que vê, não o corpo, só falta o espírito responder assim: ai, ingênuo, você não está vendo que é assim, né? Tão infantil, né, que a gente é ainda, mas é que a gente ainda sabe pouco, tão pouquinho, né, para entender umas coisas tão lindas, tão profundas como essa. Temos que estudar, pessoal. 437. Sendo a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do calor ou do frio, do lugar em que se encontra a sua alma, às vezes bem longe do corpo? A alma não deixou inteiramente o corpo. Permanece sempre ligada a ele pelo laço que os une. E é esse laço o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem entre uma cidade e outra por meio da eletricidade, é este o laço entre os seus pensamentos. É graças a esta que elas se comunicam, como se estivessem uma ao lado da outra. Coisa linda, né? A gente, quando tem essa afinidade espiritual, tem os reencontros durante a noite, né? Que isso é muito bonito, porque para pedir um conselho, para você dar um abraço numa amiga muito querida, né? Que faz tempo que você não vê. São grandes oportunidades que a espiritualidade nos oferece, quando realmente você é muito sincera, né? Muito sincera. Oi, alguém falou alguma coisa? Foi muita referência, dona Carla. Ah, tá. Ah, só pode ser. O que a gente está tratando? É óbvio, meu caro Watson. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Muito.
como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. Gente, olha que coisa mais linda, hein? Aí a gente vai fazer uma outra pergunta aqui para os espíritos. A gente é Kardec, né? Então vamos fazer a pergunta para o espírito e a gente vai perguntar assim para o espírito. Gente, eu uso bem as faculdades que sou portadora, porque lá na espiritualidade, quando foi feito esse projeto reencarnatório da minha vida futura, né? Aí os benfeitores disseram: Carmen, você fez tanta coisa inadequada em tantas encarnações, vamos tentar mais uma vez, né? Mais uma vez, depois de tantas outras, para você pelo menos acertar alguma coisa, porque não é possível, né, neguinha? Não é possível. Vamos lá, vamos reencarnar de novo, no mesmo seio familiar, né? Mais ou menos com as mesmas pessoas, para que você possa vencer os impulsos inferiores, né? E aí a gente diz assim: será que eu as estou utilizando de uma forma correta? Será que eu estou levando bem a sério mesmo essa proposta que me fizeram e que eu aceitei? Então fica aqui com uma grande reflexão esta tarde, para que a gente possa repensar, ressignificar e olhar para dentro de nós com muita sinceridade. Será que nós estamos aproveitando todas estas oportunidades, estas chances que o plano espiritual nos deu para refazer as condutas inadequadas que nós tivemos de uma forma correta, né? E a gente não se assustar consigo mesmo, né? E aí, na calada da noite, gente, eu sou sonâmbula, né? E uma das coisas mais difíceis para mim é quando, por exemplo, eu abro uma janela ou eu abro uma porta e o frescor da noite é bem isso que ele fala aqui, né? O ar da noite é que me faz realmente acordar e voltar para mim. Então, quando isto acontece, é que eu percebo o que eu estou vivenciando naquele momento, né? E o quanto é difícil, porque depois você não sabe que atitude tomar, né? Você tem que ter muita consciência, para que esta consciência possa realmente fazer com que você tome a melhor atitude, né? É você parar, refletir, tomar conta daquele momento, e não o momento tomar conta de você e você sentir o medo. De novo, a lição da entrada, né, do Palavra de Vida Eterna. Porque é nesse momento que você se compreende, se aceita, você vai realmente refletir e você vai saber conviver com aquele momento. Se você não tem o estudo, nem que seja pouquinho como eu tenho, a gente tem sim esse temor. Porque é uma situação que você não consegue, digamos que, controlar, né? Aí você se vê à mercê de você mesma. Olha que doideira, né? Aí é que mora o perigo. Então, se você tem o controle da situação, é porque você realmente já reconheceu o que está acontecendo. Joana, podemos ir da 439... 439... Nossa, gente, isso é porque o êxtase... Não. 430... Nossa, o êxtase é enorme. Eu até vou propor da 439, que é o êxtase, a gente lê em casa. Porque realmente ela é longa, bem longa. E como ela é longa, a gente vai ficar muito tempo, e quando nós lemos em casa, depois nós só discutimos amigável e amorosamente,
aí fica mais fácil. O que vocês acham dessa ideia genial? Maravilhosa. Gente, eu estou procurando aqui a 441. Então, nós podemos fazer da 400... E 39. 39. Não. Nós vamos fazer da 439, 440, 41, 42 e 43. Nossa Senhora. 40. Porque a 40 é enorme. É essa que eu queria muito que a gente pudesse ler em casa e depois discutir. Pode ser? E aí a gente faz de leitura mesmo a 41, 42 e 43. O que você acha, Joana? Por favor. De 39 a 43, certo? Isso. Tá ótimo, dona Carmen. E a 40 a gente lê em casa, com muito amor e carinho. 440 em casa. Tá ótimo. Tá bom? Eu só queria complementar, que a senhora falou muito bem aí do uso da Deixa eu só mediunidade. dar uma olhada. E o Miramês, gente, na questão 438, ele fala brilhantemente sobre o uso das faculdades. O uso das faculdades com que Deus dotou o espírito influi muito na sua vida depois da morte. São as ações que nos abrem ou fecham os caminhos, direcionando a nossa libertação ou prisão. É nesta assertiva que o Espiritismo vem acordar os que dormem e instruir os ignorantes, de modo a saber fazer uso da sua mediunidade em todos os rumos. Diz o Evangelho: dai graças o que de graça recebeste. As faculdades espirituais, todos as temos, e recebemos de Deus por misericórdia de graça. Portanto, devemos usá-las em benefício do nosso próximo, sem pensarmos em recompensa. Não consta no Evangelho que Jesus recebeu alguma coisa pelas curas que fez, que foram milhares. Ele, o doador divino, ainda ensinava a seus discípulos que se alguém lhe tomasse a túnica, que deveriam dar também a capa. E a quem lhes pedisse alguma coisa emprestada, não deveria ser cobrada. Aqueles que pretendiam ser seus seguidores dizia, dai tudo o que tendes e siga. O médium que deseja cobrar pelo seu trabalho não é digno do salário divino, porque já recebeu a sua recompensa. A caridade, para ser real, nada pode exigir em troca. A verdadeira caridade tem como caminho certo o amor. Compete a todos os trabalhadores do Evangelho, na sua área, fazer desaparecer o comércio para surgir a fraternidade. Usemos as nossas faculdades onde quer que seja, sem especular condições. Se procuramos vender os dons, eles poderão trazer aflições para as nossas estradas, para o além. O ajuste de contas com a consciência é bem difícil, porque dentro dela está instalada a justiça. Ninguém engana a ninguém, quanto mais a si mesmo. A mente registra tudo o que faz, no ambiente do coração e nos fluidos sensíveis do éter cósmico, que é o hálito de Deus. Aquele que veio ao mundo com o dom da mediunidade deve analisar bem o que vai fazer dela. Os campos são abertos para o trabalho. Procuremos Jesus em todos os nossos serviços que estamos a fazer, pois sem o mestre dos mestres poderemos nos perder. Confiemos em Deus e em nós, e depois façamos alguma coisa para melhorar, porque sem o esforço próprio e a autoeducação, todos os dias, como conquistar a paz? A paz de consciência tem um preço, o amor e a caridade.
Não devemos esconder os talentos recebidos. Eles são dons divinos. Se viemos chorando da espiritualidade, devemos voltar sorrindo, como um completista. Quem cumpre seus deveres tem a paz como vitória e a luz como ouro de Deus para o coração. Mesmo que sofra no mundo da carne, não esmoreça. Busque o melhor, esforçando-se para melhorar, que as mãos de Jesus ampará-lo-ão na subida do Calvário. Em atravessando o túmulo, a sua consciência iluminar-se-á, como a dizer, repetindo, Paulo, o Cristo em mim é motivo de glória. Quando o Cristo nascer nos corações, o reino dos céus estará a palpitar em toda a humanidade e a terra iluminada, como uma estrela de primeira grandeza. Falamos do Evangelho, anunciamos a boa nova de Jesus e, por vezes, damos a própria vida por ela. Mas, se não passarmos a vivência deste Evangelho, pouco valerão os nossos esforços teóricos. A Divina Mesa é demais, viu? É um pote cheio e derramando, que ele fala assim, vai ali, né? Parece que ele pega ali no pontinho-chave, né? Mas eu acho que de tudo, esse alerta que ele nos dá aqui em Milanês, é um alerta para a gente trazer para nós, todos os dias, o melhor de nós a cada dia, né? Porque errar, todos nós estamos errando, mas a gente tem que lembrar que ele é todo misericordioso conosco, né? Que a gente possa relembrar disso e todo momento se renascer na esperança de fazer melhor, né? Trazendo essas lições do Evangelho para dentro do nosso coração, sendo essa luz, o ouro de Deus mesmo dentro de nós, para nos fazermos melhor. Olha, gente, não é fácil, viu? Que tarefa, Hércules, né? Da gente tentar durilar as nossas não virtudes, né? E a gente tentar trilhar essa jornada aí com a luz divina, dentro das leis divinas. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que ele nos dá esse alerta, ele nos faz lembrar que a cada dia é o melhor de nós, né? Que cada um de nós está num patamar e a gente não pode exigir que o outro tenha exatamente a mesma visão que eu tenho, né? É o que a gente já discutiu na lição anterior. É demais esse Miramês, é demais. Ele disseca de tal forma o assunto, né? E nos abarrota de muita informação. Que Deus abençoe nós. Amém, com certeza. Ele é o show. É um show. É sim. Acho que a gente pode prosseguir, né, Luzinha? Podemos sim. O Adá quer fazer a ponte? Não? Tá. Então, vamos serenando os nossos corações, tranquilizando as nossas mentes. E tanto aprendizado, tanto amor aqui no Florescer, esse encontro, esses estudos, essa conexão nossa com a espiritualidade, falando de Jesus, falando de amor. E a felicidade, ela está quando a gente conseguir extrair o melhor de cada situação que a gente tem que passar naquele dia. Quando a gente se aprimorar, a gente falar o que eu vou fazer com isso. E aí a gente vai seguindo em frente, caminhando com Jesus. Olhos abertos, para que a gente vibre agora, nesse momento, muita luz ali para Joana, para os amigos da espiritualidade, nosso agradecimento sempre por tanto aprendizado. Que ela receba uma mensagem linda de amor e que chegue em todos os corações, nos nossos e naqueles que estão ao nosso redor, e que ele se expande ainda mais para todo o planeta Terra, com a graça de Deus, com a graça de Jesus.
Boa tarde. Falar do amor é oração, é prece do coração. Vocês já pensaram em tantas graças que o Pai deposita na vida de cada um de nós? Quantas graças! Rememorei agora a minha vida com tantas coisas que me foram dadas, estão sendo dadas. Quantas eu deixei escapar por entre meus dedos, por conta do meu egoísmo, ou da minha preguiça, da minha distração. Não sejam distraídos. Atentem para tudo que tem em tuas vidas. Quantas coisas temos? E a maior delas é o amor do Pai. Jamais se esqueça dessa verdade. Nunca estamos sós. Mesmo naqueles momentos que parece que fomos alvejados por um bombardeio de aflições, de tristezas. Ele está conosco. Temos que sempre reavivar em nós essa verdade. E neste momento, a gente sente a força deste sentimento em nós. A tudo dai graças. Quanta verdade! E nós vamos descobrir isso quando estivermos livres da vestimenta física. Muitos demoram a compreender essa verdade. E só quando chegam do outro lado, têm consciência plena. Porque a vida material do planeta Terra ainda comanda corações, assim como comandou-me. Então, aconselho vocês, se é que se pode dar conselhos, mas quando a gente vive muito, a gente quer poupar o outro do mesmo sofrimento. Não se esqueça do amor divino, da preciosidade, da tarefa posta em suas mãos, da preciosidade da família, dos amigos que nos dão a sustentação, da família espiritual que nos acompanha e nos pega no colo. E nós, enquanto estamos aí no planeta Terra, vamos atropelando tudo às vezes, pela distração com as tentações que vêm. Mas cada momento, a irmã falou agora, busque o melhor de vocês. Busquem a ajuda, o auxílio do Pai, do Cristo e da Mãe Maria. Busquem se alinhar com as coisas do Espírito.
pois a eternidade todos nós teremos para crescer e progredir. Mas, como a irmã disse, a semeadura é livre em todo o planeta, para todos os irmãos. A colheita, a responsabilidade é de cada um. Assim como a sua evolução vai de acordo com o seu trabalho, consigo mesmo. Muitos querem viver eternamente. O sentido do terreno, de ter beleza, saúde, poder, dinheiro, todas as tentações da carne. Se lambuzam desta ilusão, esquecidos da eternidade do Espírito, e que uma vez galgando as leis divinas, teremos o mundo celestial aqui nos aguardando, mas exige trabalho contínuo. Mas é preciso compreender o amor divino, este amor que nos faz, que nos fez e que nos mantém. Ele nos dá a oportunidade de avançarmos de simples e ignorantes a espíritos puros. Quanta jornada a trilhar. Comecemos já pensando em nos alinhar com o Pai. Esta lição grandiosa que fala do amor foi bem colocada por cada um de vocês. Mas às vezes a gente se distrai no caminho e se perde. Mas a gente se encontra quando uma prece nos chega, quando um amigo nos abraça e quando o nosso coração busca o Cristo. Amor é esperançar. Amor é iluminação. Amor é perdão. Todos podemos, neste momento, pedir pelo nosso planeta, abençoado pelo Cristo, governado pelo Cristo. E a gente roga a Maria Santíssima, que jogue seu manto sobre toda a humanidade, todos os irmãos, todas as nações, continentes, todos os lares, a luz adentrando, trazendo harmonia, que aqueles corações que estão abertos consigam perceber essa onda de luz percorrendo todo o planeta. Agradeço a vocês pela paciência comigo, pela prece comigo, em nome do Pai Maior. Obrigada a todos.
As lágrimas são do contentamento, da fraternidade com todos. Obrigada, irmãos. A paz do Cristo governe seus corações. E o amor sustente na esperança de cada dia melhor. Que a gente possa agradecer a espiritualidade pelo nosso momento de prece, de oração, passando então os trabalhos da segunda parte, que serão coordenados pelo Vanderlei, e agradecer